Na lição anterior, estudamos sobre um rei pecador que partiu deste mundo em grande desgraça. Hoje, veremos o final do ministério de Elias, um santo homem de Deus que deixou este mundo com grande honra. Analisaremos de forma sintética o início da trajetória do profeta Eliseu. Deus tem sempre um homem inflamado pelo desejo de servir em cada geração. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe informar que o subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF, onde você encontrará vários comentários e muitas referências bíblicas que não tem na lição e certamente contribuirão para o seu conhecimento acerca do assunto abordado. E o melhor, é de graça, presente do Abra-Jaula para você. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link, que é o do curso Pregador e a Pregação. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, não sei como interpretar a Bíblia conforme as regras da exegese e da hermenêutica. Olha, eu nem sei por onde começar a estudar. Tá aí a solução. O curso O Pregador e a Pregação. Ao adquiri-lo, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de exegese, homilética, oratória, hermenêutica, bibliologia e assuntos correlatos. Está uma bênção. É pagamento único, acesso vitalício, o valor é simbólico e os irmãos terão direito a todas as atualizações que fizermos. Ao adquirir o Pregador e a Pregação, você será grandemente abençoado e também estará abençoando o canal Abra a Jaula. Então, clique no link, conheça o curso, veja como se dá a didática das aulas, quem são os professores e não perca mais tempo. Sem mais delongas, vamos à nossa pré-aula de hoje, lição de número 6, que será ministrada no dia 8 de agosto de 2021, cujo assunto é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Estamos estudando os livros dos reis e já estudamos algumas partes do primeiro livro dos reis e agora estamos percorrendo pelo segundo livro dos reis. Na lição passada, estudamos sobre o reinado de Acasias, segundo os reis, capítulo de número 1, e agora estudaremos sobre o final do ministério do profeta Elias e o início do ministério do profeta Eliseu, que se passa no segundo capítulo do segundo livro dos reis. Quero lhe convidar a ler o texto áureo juntamente comigo. Pegue sua lição, pegue papel e caneta e vamos à nossa pré-aula. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo o livro dos reis, capítulo 2, versículo de número 9, é a versão corrigida. Na versão NVT, podemos ler o texto assim: quando chegaram à outra margem do rio Jordão, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. É muito bonito que aqui a gente já consegue perceber a consciência do profeta Elias. Eu vou ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito. Tanto na corrigida como na NVT, a palavra espírito está grafada com E minúsculo. Espírito. Diz respeito ao espírito do profeta. E o texto prossegue e diz assim: e me torne o seu sucessor. Na paráfrase NTLH, o texto pode ser lido da seguinte maneira: ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Dentro do nosso texto áureo, nós encontramos um impasse. Alguém acredita que Eliseu estava pedindo a Elias que o seu ministério fosse 2 vezes maior do que o seu mestre, ou que ele recebesse 2 vezes mais poder do que Elias tinha. E nós veremos, à luz da Bíblia, que a nossa posição não é essa que acabei de mencionar. À luz da Bíblia é uma coisa totalmente diferente. É um texto correlato, é importante que os irmãos
leiam esse texto, anotem essa referência, porque provavelmente Eliseu, quando pede porção dobrada, ele tinha em mente, né, a lei da primogenitura. É o que diz o texto, Deuteronômio 21:17. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver, porque aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Eliseu se considerava como filho primogênito de Elias. E ele pede herança dobrada com relação aos demais filhos. E no caso aqui de Eliseu, os demais profetas. Irmão Murilo, sua posição é um tanto diferente. Calma. Nós vamos aqui analisar o que disse alguns comentaristas. O primeiro deles é o respeitado F.F. Bruce, comentarista do comentário NVI. Ele diz o seguinte, ele traduz o pedido de Eliseu nas seguintes palavras: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito. E novamente, espírito aparece aqui com letra minúscula. A realização desse pedido, essa petição feita por Eliseu, faria dele o primeiro ou o líder mais importante entre os profetas que Elias estava deixando. Naquele tempo, em Israel, havia vários profetas derivados das escolas de profetas que foram fundadas por Samuel. A Russell Shedd, ele corrobora com esse mesmo pensamento, ele vai nessa mesma linha de pensamento. Ele diz o seguinte: porção dobrada não quer dizer que Eliseu pretendia ter 2 vezes o poder de Elias, mas sim estava querendo ser herdeiro da missão profética de Elias e por isso a porção dupla era a herança do primogênito comparada com os demais filhos. É aquilo que se traduz na versão NTLH. O Warren Wiersbe, ele é muito mais profundo nessa questão. E eu gostaria de encerrar essa exposição trazendo o pensamento deste comentarista. Eu gosto muito de Wiersbe e ele diz o seguinte: Eliseu desejava uma porção dupla do espírito de seu mestre. Não é uma porção dupla do Espírito Santo, mas do espírito de seu mestre. Não se tratava de um pedido para receber o dobro do Espírito Santo ou de ter um ministério 2 vezes maior que o de Elias, mas sim de ter mais do espírito interior que motivou o grande profeta. Como assim, Wiersbe? O que é que você está querendo dizer aqui? Ele prossegue. Eliseu queria ter porção dupla do espírito interior da coragem, fidelidade, fé em Deus, obediência à vontade de Deus que seu mestre possuía. Ele queria ter esse mesmo sentimento de Elias. Eu quero ter essa mesma fé, eu quero ter essa mesma obediência, eu quero ser fiel, Elias, em 2 vezes mais do que você foi. Olha, eu quero servir a Deus 2 vezes com mais intensidade do que você serviu. Era o desejo de Eliseu. E é o que se traduz aqui dentro da versão NTLH, da versão NVT e o pensamento desses comentaristas que acabei de mencionar. Cabe aqui um ponto de reflexão dentro do nosso texto áureo. A primeira reflexão é a seguinte: o pedido para receber porção dobrada feito por Eliseu não aponta para vaidade de coração, nem para estrelismo, soberba e nem ganância. Quando Eliseu diz assim: olha, eu quero porção dobrada, Eliseu não tinha um coração vaidoso. Olha, eu quero receber 2 vezes mais de ti, Elias. Não era ambição, não era ganância. Esse pedido, ele revela um desejo de um coração inflamado, com sentimento de servir e de agradar a Deus. Elias, como tu foi fiel a Deus, eu quero ser fiel também com mais intensidade. Elias, assim como você foi um homem de fé, eu quero ter esse mesmo sentimento, eu quero ter essa mesma fé com mais intensidade, mais profundidade. Eliseu era marcado pelo sentimento de servir, pelo sentimento de se entregar à vontade de Deus. Uma segunda reflexão que nos cabe aqui também dentro do texto áureo é que o maior legado que um homem e uma mulher podem deixar para os seus filhos ou para as próximas gerações
não são as posses materiais, mas sim um testemunho de fidelidade a Deus. E eu assevero mais uma vez, a maior herança deixada por um homem a seus filhos e às próximas gerações é a palavra de Deus. Elias não tinha posses. Eliseu, de tantas coisas que podia pedir do profeta, ele pede porção dobrada de seu espírito. E isso é muito bonito. O legado de Elias foi passado para Eliseu. Eu tenho um testemunho pessoal e esse testemunho ele fala muito comigo. Meu pai, antes de falecer, eu tenho hoje 28, na época eu tinha 12 anos, foi o período que Jesus guardou meu pai. Ele estava deitado em uma rede, balançando em uma rede, minha mãe sentada no chão, e ele disse assim, Vera, eu não tenho nada de valor para deixar para os meus filhos. A única coisa que a gente tinha de valor lá em casa era uma bicicleta cargueira que meu pai me levava junto com minhas duas irmãs, né? Minhas duas irmãs iam sentadas na frente e eu ia sentado lá atrás quando a gente ia para os cultos nas congregações distantes. Era a única coisa de valor que a gente tinha em casa. A casa não era nossa, a casa era emprestada. E ele, deitado ali na rede, ele disse, não tenho nada de valor para deixar para os meus filhos. Ele já sabia que Jesus ia guardá-lo. Ele já sabia, Deus já tinha falado com ele. E ele disse assim, mas eu vou feliz. Eu parto dessa vida feliz. Porque o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos, eu estou deixando. Não tenho casa, não tenho terreno, não tenho um automóvel, mas eu tenho o maior tesouro que um pai pode deixar para os filhos. Qual é? É a palavra de Deus. Testemunho de um santo homem de Deus. Então, você quer deixar um legado para as próximas gerações? Você quer deixar um legado para a sua família e para os seus filhos? Deixe o testemunho de um homem de Deus. Deixe o testemunho de uma vida que alguém possa olhar e dizer assim, eu quero ser dessa maneira, eu quero ser desse jeito aí. Eliseu olhava para o seu mestre e queria imitá-lo. Às vezes as pessoas deixam posses materiais e as posses que ficam promovem contenda entre os filhos, dividem a família. Mas quando se deixa um legado, quando se deixa uma história, um testemunho de um homem de Deus, se deixa uma inspiração, uma motivação para as gerações futuras. E era isso que Elias havia plantado na alma, no coração de Eliseu. Professor, professora, irmão, pai, mãe, aluno e aluna que está me escutando neste momento. Qual é o legado que você tem deixado para as gerações futuras? Qual é o legado que vocês têm deixado para os vossos filhos? Deixe o legado, testemunho de um homem e de uma mulher de Deus. A verdade prática nos diz, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, valem a pena serem seguidas e imitadas. Inevitavelmente, a verdade prática nos leva a refletir sobre a influência positiva e negativa dos verdadeiros e dos falsos amigos. E cientes desse perigo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algumas características de uma amizade salutar conforme a Bíblia. Porque as amizades, elas têm esse poder de influência. Ou elas influenciam para o bem, ou elas influenciam para o mal. E certamente, sempre será mais fácil você ser influenciado para aquilo que é errado. Então, há um perigo muito grande em ter amizades, amigos falsos, amigos que não temem a Deus. Todos nós precisamos de um Elias em nossa vida. Todos nós precisamos de uma referência, de alguém em quem possamos nos espelhar, olhando para aquela pessoa, vendo o testemunho dela, a sinceridade, a devoção, a piedade, a entrega daquela pessoa e assim também sermos influenciados pela vida dela. Nós precisamos de amizades verdadeiras, de amigos que andem com Deus. E aqui eu quero compartilhar com você algumas características
da amizade que é salutar. A primeira característica de uma amizade salutar é o amor. O amor é a chave para qualquer bom relacionamento. A verdadeira amizade é firmada no amor fraternal. Provérbios capítulo 17 e o versículo de número 17. Em segundo lugar, outra característica de uma amizade salutar conforme a Bíblia é a união. Não dá para ter amizade com pessoas que promovem desunião. Não dá para ter amizade com quem não quer ser unido. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 12. Os amigos gostam de estar juntos e defendem um ao outro, partilham de interesses e ajudam os demais a ficarem unidos. Em terceiro lugar, o respeito. Não tem como ser amigo de quem não lhe respeita. Não tem como estar perto de pessoas que não têm respeito. Respeito é uma base de toda amizade saudável. Um amigo não é um meio para atingir um fim. Ele tem valor em si mesmo. Amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura o seu bem. Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Em quarto lugar, a honestidade. A mentira destrói as amizades. O amigo diz a verdade em amor, mesmo quando o outro não vai gostar, mas ele faz isso para o seu bem. Provérbios capítulo 27, versículo 5 ao versículo de número 6. Em quinto lugar, outro componente de uma verdadeira amizade é a ajuda, é a prestatividade. O amigo verdadeiro ajuda o seu companheiro quando sabe que está passando por dificuldades ou problemas. Provérbios capítulo 27, versículo de número 10. Em sexto lugar, a confiança. Onde não há confiança, não pode haver amizade. O amigo verdadeiro ajuda o seu companheiro quando sabe que ele, ou melhor dizendo, na amizade verdadeira, não há lugar para inveja, fofoca, nem traição. Um amigo verdadeiro não é perfeito, mas é uma pessoa confiável. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 28. E por fim, como uma reflexão para as nossas vidas e uma aplicação de tudo que temos falado até aqui, Jesus, ele é o maior exemplo de amigo. Jesus é o maior exemplo de amizade verdadeira que nós podemos encontrar na Bíblia. Há vários amigos na Bíblia, Elias e Eliseu, Davi e Jonatas, mas aqui nós temos o exemplo do nosso mestre. A Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo de número 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus é o maior exemplo de amizade verdadeira. E o relacionamento dele para conosco deve influenciar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Às vezes a gente se reclama que não temos referências, mas você está sendo uma referência para alguém. Às vezes você se reclama que não tem amigos verdadeiros, mas você está sendo um amigo de verdade para alguém. Então, cabe aqui esse ponto de reflexão, essa aplicação dentro da nossa verdade prática e, sobretudo, acentuando a necessidade que todos nós precisamos ter perto, dentro do nosso convívio, pessoas como Elias. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, a despedida de Elias. O segundo ponto, o pedido ousado de Eliseu. E o terceiro ponto, Eliseu toma a capa de Elias. Dentro do subsídio, eu coloquei apenas 2 pontos. O primeiro ponto é referente ao primeiro ponto da lição. E o segundo ponto, ele tem ligação com o segundo e o terceiro ponto da nossa lição. Passando a falar aqui do primeiro ponto, onde falaremos sobre a despedida do profeta Elias, é muito curioso porque se você chegou até aqui nesse ponto da lição, você já sabe que Elias ele foi arrebatado. Elias ele foi transladado. Ele subiu aos céus em um redemoinho, não foi uma carruagem de fogo. Ele subiu aos céus em um redemoinho. A carruagem com cavalos de fogo separou Elias e Eliseu. E quando eles foram separados, um redemoinho arrebatou Elias. E Elias ele se colocou em uma categoria muito singular, uma categoria de pessoas que não provarão a morte. Enoque foi o primeiro a ser transladado. Ele viveu mais ou menos 300 anos e Deus o tomou para si. Agora, Elias é a segunda personagem apresentada dentro da Bíblia em que Deus ele leva para o céu sem que Elias experimentasse a morte. E por fim, nós teremos
Mais uma vez essa experiência se repetindo no arrebatamento da igreja, onde aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e terão os corpos transformados. E o curioso e cômico é que o profeta que pediu a morte não experimentou a morte em sua vida terrena. Ele estava lá dizendo: Senhor, é melhor eu morrer, é melhor o Senhor tirar minha vida, o ministério acabou, não quero mais. E foi justamente esse homem que pediu a morte que Deus não lhe deu a morte. Deus o levou para si. Eu acho isso bonito porque às vezes a gente tem um plano, às vezes temos uma visão, temos um caminho e Deus tem outro completamente diferente. Você está dizendo aí que está tudo acabado. Talvez você esteja pensando, é o fim, não dá mais certo, tudo vai desandar, eu vou parar, eu vou morrer. E você esteja vendo só isso, esteja planejando desgraça, esteja olhando simplesmente em um olhar, em uma direção de infidelidade, de infelicidade, olhando em uma direção onde o final último será uma tragédia e Deus esteja com outros planos em mente. Ele está pensando em tragédia, mas eu tenho aqui uma vitória para dar. Ele está pensando que é o fim, e eu vou mostrar a ele que não é nada disso que ele está pensando. O teu plano é um e o plano de Deus era outro. Elias estava olhando para a vida simplesmente com uma lente escura. E Deus, ele dá um fim muito diferente do que o profeta estava esperando. Se prepare, porque a surpresa de Deus na sua vida. Deus vai lhe surpreender. Eu acredito que por esses dias Deus lhe fará uma visita e lhe mostrará que é totalmente diferente o plano dele daquilo que você tem pensado aí. Ah, Deus, e agora? E agora? Deus já tem os seus caminhos. Você está olhando para o amanhã, está olhando com incerteza, está olhando com dúvida, com descrença, e Deus está dizendo: eu já estou lá, eu já sei como vai ser o fim, eu já sei o que vou fazer e vai ser algo inesperado. Bendito seja o nome de Jesus. O profeta Elias, ele é uma das personagens mais conhecidas de toda a Bíblia, junto a Abraão, a Paulo, a Moisés e tantos outros personagens. Sua vida e ministério são uma fonte de inspiração. E eu queria que você anotasse isso aí. O profeta Elias é um exemplo de coragem, pois não se acovardou diante de Acabe, dos profetas de Baal e de Azerá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 16 ao 21. O profeta, ele é modelo de fidelidade, porquanto num tempo em que a maioria seguia o baalismo, ele decidiu seguir o Deus verdadeiro. Os profetas estavam se vendendo, estavam sentando na mesa de Jezabel e Elias disse: não, prefiro comer pão e água do que as delícias que estão na mesa de Jezabel. Então ele se provou fiel. Em um tempo em que a maioria estava tomando um caminho, Elias, ele vai na contramão. O profeta Elias também é um paradigma de fé, visto que sua caminhada foi marcada por situações difíceis, como a seca no riacho de Querite, primeiro livro dos Reis 17:7, a escassez de alimento em Sarepta, primeiro livro dos Reis 17:12. No entanto, o profeta, ele nunca fraquejou em sua fé diante desses desafios que Deus colocou diante dele. Ele sempre esteve ali firme, ele sempre foi constante, apesar de, por um momento, temer as ameaças de Jezabel. Ele teve fé suficiente em Deus para retomar o seu ministério. O profeta Elias é um exemplo de humildade, dado que nunca buscou a glória pessoal. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 37. O desejo do coração de Elias sempre foi engrandecer o nome de Deus. Enquanto Elias engrandecia o nome do Senhor, o Senhor engrandecia o nome de Elias. Esse sentimento deve estar presente em nosso coração. Você veja que lá em Babel, Gênesis capítulo de número 11, salvo engano, estavam lá os homens dizendo assim: olha, vamos construir uma torre para tocar o céu e vamos fazer um nome para nós. Deus vai lá e desfaz o projeto deles. A torre, posteriormente, ela é derrubada, os homens se dispersam e não teve nome nenhum. Aí Deus, em contrapartida, nesse mesmo capítulo, chama Abraão e diz assim: eu vou lhe dar um nome. Eles estavam buscando ter um nome, mas com você vai ser diferente, Abraão. O Senhor, é quem vou lhe dar um nome.
Tem muita gente preocupada em ser famoso, em ser reconhecido, em se tornar uma pessoa relevante. E para isso tiram o foco de Deus e colocam nela mesma. Ah, é porque eu, bendito seja eu, glória ao meu nome. E aquela apresentação, aquela coisa, acaba perdendo a simplicidade, inventa tanta coisa para aparecer, né? Mas é melhor ser exemplo de humildade, é melhor se submeter, é melhor deixar que Deus nos dê um nome do que nós mesmos tentarmos construir um nome para nós. Então Elias, ele se encaixa nesse paradigma de humildade. O Warren Wiersbe, ele aponta algumas semelhanças entre Elias e Moisés, os dois gigantes do Antigo Testamento. Outros são o profeta Samuel, Davi, Abraão, entre outros. Mas Elias e Moisés, eles têm muitas similaridades. Eu quero aqui citar algumas para os irmãos. Os dois separaram as águas. Moisés separou a água do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 16, 21 e 26. Elias do Rio Jordão. Os dois fizeram descer fogo do céu, conforme se vê por meio da vida de Moisés. Êxodo 9, 24, Levítico 9, 24, Números 16, 35. Os dois viram o Senhor prover alimento. Moisés testemunhou o maná, Êxodo capítulo 16, e as cordonizes, Números capítulo 11. Elias viu o azeite e a farinha da panela não secar. E também experimentou a provisão de Deus, quando Deus enviava um corvo para lhe trazer comida. Na terra do Egito, nós temos aqui ainda, na terra do Egito, Moisés orou e houve uma alteração nas condições do tempo, enquanto Elias orou, e Deus também fez cessar a chuva, e depois de 3 anos, tornar a chover. Glória a Deus. Moisés deu a lei ao povo de Israel. Elias chamou o povo a se arrepender, a se voltar para o Deus verdadeiro. Os dois foram associados a monte. Toda vez que falamos o nome de Moisés, lembramos de qual monte? O Monte Sinai. E quando falamos de Elias, nós nos lembramos de qual monte? O Monte Carmelo. E os dois caminharam pelo deserto. Os dois tiveram finais singulares. Deus sepultou Moisés num lugar onde ninguém poderia encontrá-lo. Moisés morreu e Deus o sepultou. É um final singular. É a única pessoa que Deus sepulta na Bíblia. Já Elias também tem um final singular. Ele foi levado no céu por um redemoinho. E tanto Moisés como Elias tiveram o privilégio de estar presentes com Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo de número 4. Quando Jesus ele se transfigura, ele revela a sua glória. Quem está lá conversando com ele? Moisés e Elias. Estão os dois lá, conversando com Jesus. Veja que privilégio. E que similaridade há entre esses dois homens de Deus. O último percurso de Elias é bem interessante. E está narrado em segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 11. É um percurso muito significativo, pois fica subentendido a partir da narrativa bíblica que a consciência de que o fim do ministério de Elias havia chegado lhe sobreveio quando ele ainda estava em Gilgal. Conforme segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 1. Eles estavam em Gilgal. E parece-me que ali em Gilgal, nesse lugar, nessa cidade, Elias teve a consciência de que seria arrebatado. Desde então, o profeta e o seu fiel discípulo começaram a revisitar lugares históricos e cheios de significados. E alguns comentaristas afirmam que as escolas de profetas estavam nas cidades de Gilgal, Betel e Jericó. E é justamente por isso que Elias sai de Gilgal, vai a Betel, depois vai a Jericó. Ele estava dando um último parecer, um último encorajamento, um último conforto aos profetas dessas escolas. E sobre essa passagem, que vai do capítulo 2 ao capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 11, que alguém faz algumas conjecturas. Eu sei que não é o normal interpretarmos assim, mas dentro de um sentido figurado, há aqui pelo menos
nós podemos encontrar os 4 estágios da vida cristã. Tenho certeza que você já viu alguém falando sobre isso. Na Bíblia do Pregador Pentecostal, há um sermão presente ali que fala sobre isso. Outro comentarista muito conhecido chamado Whitman Nee, ele também fala sobre os 4 estágios da vida cristã, baseados nesses 4 lugares que Elias visitou. É uma coisa muito simbólica, é uma interpretação dentro de um sentido figurado. Gilgal tem o sentido de o lugar do início, conforme diz Charles Swindoll. É o lugar do início, foi onde Elias estava quando recebeu a consciência de que seus dias haviam terminado aqui na terra. E ali em Gilgal, o lugar do início, diz Charles Swindoll, é o primeiro estágio da vida cristã, é Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel depois de o povo atravessar o Jordão, conforme Josué capítulo 4, versículo 19. Foi em Gilgal que tudo começou. Esse lugar se tornou a primeira escola de vida para a geração de israelitas que havia saído do Egito. Saíram do Egito e antes de entrarem na terra prometida, eles se reuniram em Gilgal. Foi um lugar de concentração, foi o lugar do início. Gilgal foi o lugar de recomeço, um lugar de consagração, onde os israelitas foram circuncidados. Josué capítulo de número 5, versículo 8 ao versículo de número 9. Foi um lugar de renovo, um lugar de recomeço. Eles estavam deixando o Egito, o costume, a cultura do Egito, passaram 40 anos peregrinando no deserto e agora param em Gilgal para fazerem uma aliança com Deus. E todo homem que estava ali foi circuncidado. Em um sentido figurado, nós temos aqui uma interpretação. Em um sentido figurado, Gilgal é o lugar que marca o nosso rompimento com o Egito, com o mundo, onde abandonamos a vida governada pelos desejos carnais e passamos a servir a Deus. É o primeiro estágio da vida cristã. Em segundo lugar, nós temos Betel, que é o lugar da adoração. Elias deixa Gilgal e vai até Betel. Ele passa por Betel, Eliseu está atrás dele, de olho no seu mestre. Os profetas saem ao encontro de Elias e Eliseu, e quando Elias passa um pouco mais adiante, os profetas daquele lugar chegam em Eliseu e dizem assim: tu sabe que o teu Senhor vai ser tirado de ti este dia? E Eliseu disse assim: calem a boca, eu sei, não interrompam Elias, não toquem nesse assunto, deixe ele pensar, deixe ele refletir, fiquem calados, eu já sei o que vai acontecer. E Elias passa por Betel. O nome Betel significa casa de Deus. Betel era o centro de adoração mais importante de Israel. Betel foi o lugar onde Abraão armou sua primeira tenda, onde ele ergueu um altar ao Senhor, conforme se vê em Gênesis 12:8. Nesse lugar, Deus falou com Jacó e o mesmo também ergueu um altar. Então Betel está associada a isso, casa de Deus, lugar de adoração. E aqui é o segundo estágio da vida cristã. O crente, depois de romper com o mundo, depois de deixar o Egito, de subjugar os desejos da carne, de romper com a velha vida, ele passa a um novo estilo de vida, o estilo de vida da adoração. O estilo de vida da busca, do desejo, do jejum, da entrega, da devoção, da piedade, da vida para Deus. É o segundo estágio da vida cristã, porque somente aquele que rompe com a antiga vida e deixa os desejos carnais pode, de fato, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Elias deixa Betel e se dirige para Jericó. E Jericó é o lugar da batalha. Veja, falamos sobre o lugar do início, o lugar da adoração, e aqui nós temos o lugar da batalha. Jericó significa lugar de fragrância, ou cidade do bálsamo. Foi nesta cidade onde o povo de Deus lançou fortes bases contra a oposição. Jericó foi um lugar marcado por batalhas, derrotas e vitórias. E todo crente salvo passa por essa experiência. Você está adorando, você está servindo a Deus, e isso não vai lhe isentar de passar por dificuldades. Você teve aquele período de transição que saiu das trevas para a luz, você está levando um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida de adoração, e isso não vai lhe isentar das batalhas. Alguém disse assim: irmão Murilo, depois que eu aceitei a Jesus, calma, eu sei o que é que você vai dizer. Parece que aumentou as lutas.
Parece que agora está tudo mais difícil, parece que agora é mais prova, parece que agora é mais luta. Sim, mas você está só olhando um lado da moeda. Eu sei que quando você aceita Jesus, as lutas se multiplicam, as lutas aumentam. Porém, agora você tem solução. Antes você não tinha. Antes era só luta e sem solução. Agora que você está com Cristo, você tem luta, você tem prova, você tem batalha, mas diferente de antes, você tem a mão de Deus. Você tem a graça, você tem a força do Espírito Santo, você tem solução da parte do céu. O crente, ele vai passar por batalhas, ele vai sofrer algumas derrotas, ele vai perder, inclusive, algumas batalhas, mas, aleluia, a guerra já está vencida. A vitória já é nossa, no nome do Senhor Jesus. O crente não luta pela possibilidade de vitória, ele já luta na certeza da vitória. Jericó é o lugar da batalha. E Elias, ele deixa Jericó e se dirige para além do Jordão. Ele fende com sua capa as águas do Jordão e as águas se abrem. E ele passa a seco com Eliseu. E do outro lado do Jordão foi o lugar onde ele foi levado para os céus. O rio Jordão, dentro de um sentido figurado, repito aqui, ele assinala o poder da morte e, por consequente, cruzar o Jordão significa vencer a morte, isto é, o arrebatamento. Essa faceta da jornada, ela tem uma relação especial com o Senhor Jesus, já que o próprio Senhor foi batizado no Rio Jordão. O fato de Jesus ter descido às águas batismais indica a morte. O fato dele ter subido dessas águas denota a ressurreição. Ele venceu a morte por meio do poder da ressurreição. E o sentido figurado é esse. Ele atravessou o Jordão e, além do Jordão, ele foi levado de volta para casa. É por isso que na harpa cristã, se não me engano, há o hino de número 506 que diz assim: quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Glória a Deus. Esse corinho, esse hino, foi tirado dessa passagem aqui, uma interpretação desta passagem aqui. Além do Jordão, é o lugar onde nós nos encontraremos com o Senhor e seremos levados à nossa morada eterna. E cá está os 4 estágios da vida cristã. Gilgal, o lugar do início, Betel, o lugar da adoração, Jericó, o lugar da batalha, e além do Jordão, o lugar onde venceremos a morte. E foi além do Jordão que Eliseu foi confirmado como sucessor de Elias, pois ele viu o Senhor, ele viu Elias sendo arrebatado, porque a condição de Elias era essa: olha, você me pediu porção dobrada, você me pediu para ser o sucessor, o meu sucessor no ministério profético, mas isso não me cabe lhe dar. Há uma condição: se você me vê quando eu for tomado daqui, então se cumprirá, se fará conforme o seu coração deseja, mas eu não posso lhe dar. A condição é essa: se Deus permitir que você veja, então o seu desejo será realizado. E Eliseu estava com a butuca de olho em Elias. Era Elias se mexendo e Eliseu nem piscava. Quando passaram o Jordão, que a carruagem de fogo os separou e Elias foi subindo em um redemoinho, Eliseu começou a gritar: estou vendo, viu? Eu estou vendo, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu vi. Glória a Deus. E há uma coisa interessante aqui, porque dentro desse texto parece que nós encontramos o apelido de Elias, como Elias era chamado carinhosamente. Não é um apelido pejorativo, mas Elias era conhecido como um exército de um homem só. Eliseu diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo exército de um homem só. Era como o profeta era conhecido. E quando ele vai subindo, a capa de Elias cai. Eliseu: toma essa capa. E ele vai fazer o caminho de volta. Quando ele chega no caminho de volta, ele se depara com as águas do Jordão. E quando ele chega diante do Jordão, ele fere: onde está o Deus de Elias? E ele bate com a capa nas águas e as águas se abrem. Os profetas viram tudo aquilo ali. Viram Eliseu fender as águas e as águas se abrirem. E disseram assim: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O ministério de Eliseu havia sido
confirmado. Havia sido confirmado por meio de sua fidelidade, por meio de sua subserviência, por meio de seu coração de servo. Ele serviu Elias até o último momento. Tem muita gente que quer ter o ministério confirmado, mas não serve a ninguém. Não se sujeita a ninguém. Como é que você quer liderar se você nunca foi liderado? Como é que você quer que os outros lhe sirvam se você nunca serviu? Eliseu era uma pessoa extremamente obediente, era um servo nato. E, meus irmãos, nós partimos assim para o segundo e o terceiro tópico da nossa lição. Já quero finalizar, mas gostaria de finalizar falando sobre o chamado de Eliseu. A lição trata do início da trajetória de Eliseu, mas parece que omite aquilo que se passa em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Eu quero ler para você ter uma noção de como se deu o chamado de Eliseu até ele se tornar o sucessor do profeta Elias. A Bíblia diz o seguinte nesse texto, 1º livro dos Reis, 19, do versículo 19 ao 21. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi. Eliseu, ao que tudo indica, era uma pessoa rica. 12 parelhas de boi, 24 bois, naquela época era para alguém muito rico. Então, se Eliseu não fosse propriamente rico, não fosse o dono das parelhas de boi, a sua família certamente era uma família nobre, uma família rica. E ele estava conduzindo aqui, ele estava trabalhando, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. E aqui era um costume da época, o lançar da capa era um convite para seguir. Eliseu entendeu o que Elias fez. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. E olha a resposta de Elias, vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram e depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. E eu gostaria, meus irmãos, de finalizar aqui trazendo 5 características do chamado de Eliseu. E você pode anotar essas características, esses pontos, e vai lhe ajudar bastante durante a ministração de sua aula. A primeira característica do chamado de Eliseu é que foi um chamado inesperado. Como assim um chamado inesperado? Pense comigo, qual era o comum de acontecer? Havia a escola de profeta em Gilgal, havia a escola de profeta em Jericó e havia a escola de profeta em Betel. Havia muitos profetas e filhos de profetas. E Elias vai atrás de quem? De um dos profetas? De um dos filhos de profetas? Não, ele encontra Eliseu. Porque Eliseu era, na mente de Deus, o homem para aquela geração. E isso contraria as vias comuns do chamado. Elias vai buscar Eliseu ao invés de um dos alunos dos profetas. Então é um chamado inesperado. Talvez o seu chamado seja inesperado. Eu sei que tem gente melhor do que eu aqui no YouTube. Sei, reconheço que tem muitos professores melhores do que eu. O que dirá dos professores da IADPE, dos professores que estão ali, pastor Nad Jackson, são mestres. Pastor Alessandro Barreto, irmão Jonas, irmão Jonathan Eder, irmão presbítero Jonathan Lucena e vários outros professores da IADPE. Eu sei que tem o pastor Caramuru, da sede em Belém, tem o meu amigo, o pastor Janderson Nascimento, pastor Fábio Segantin e vários outros pastores, vários outros irmãos que são chamados por Deus para essa época, para ensinar. Está lá o irmão presbítero Alan, do canal Textuáureo, vários outros pastores, eu me recordo aqui de alguns, pastor Agnaldo Bete, homens de Deus, homens mais preparados que eu, mas Deus me aprove chamar para esse tempo. E eu considero que Deus ele atua assim de forma inesperada, de forma inexplicável,
Você, professor, que está me ouvindo aqui, você é o inesperado de Deus. Você está aí ministrando na sala, tem gente melhor, tem gente mais capacitada, mas Deus quis você. Você está entendendo o que é que está acontecendo aqui? O que é que Deus está comunicando ao teu coração? É você. Não adianta dizer que não é, não adianta apontar para A, para B, é você. Chamei você, eu quero você. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. É um chamado inesperado. O chamado de Eliseu tem essa característica. Essa característica fala ao nosso coração. Tem gente melhor, tem gente mais preparado, mas o Senhor também tem nos chamado. Bendito seja o nome de Jesus. E a obra não para, não é porque os capacitados, não é porque os fortes estão trabalhando, mas porque os fracos não cessaram de trabalhar. Bendito seja o nome de Jesus. Uma segunda característica do chamado de Eliseu é que foi um chamado através de outro servo. Eliseu foi chamado através de outro servo. Deus geralmente usa seus servos para comissionar mais servos. Não foi uma questão assim, eu coloco a mão na mim mesmo, eu unjo a mim mesmo, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, invisto toda a minha autoridade em mim mesmo. Não. O comissionamento de Eliseu passou por outro profeta. E às vezes isso acontece na nossa vida. Por isso nós devemos valorizar e honrar os nossos líderes. Deus, escuta o que eu estou lhe dizendo aqui, usa pessoas para levantar e promover outras pessoas. Aí na sua igreja, respeite o seu pastor. Aí na sua igreja, respeite o seu presbítero. Aí na sua igreja, respeite os homens de Deus que o Senhor colocou sobre a sua vida. Porque eles serão o canal que Deus vai utilizar para te levantar. Você está entendendo? O chamado de Eliseu nos ensina isso. Outra coisa muito forte dentro do chamado de Eliseu é que ele estava trabalhando. Eliseu não era qualquer pessoa no sentido de alguém desocupado, de alguém que estava esperando a vida acontecer. Não, Eliseu estava trabalhando. Eliseu não estava à toa no momento do seu chamado. Ele estava lá, pegando no pesado. Por quê? Porque Deus não chama qualquer um para a sua obra. E isso não significa dizer que Deus ele só chama os melhores. Não. Isso quer dizer que Deus chama aqueles que estão envolvidos. Quer ser pastor? Quer ser presbítero? Mas não sai da campanha? Quer ser um obreiro? Não, irmão Murilo, eu não quero ministério, não, só quero ser usado por Deus. Mas tu quer ser usado por Deus? Se tu não vai para uma escola dominical, não vai para um culto de oração, tu não está envolvido em nada. E tu quer que Deus venha assim e te chame? Deus chama aqueles que estão envolvidos. Ele não chama os desocupados, e sim aqueles que têm compromisso. O próprio Jesus disse que quem for fiel no pouco, no muito será colocado. Mateus capítulo 25, versículo 21. O chamado de Eliseu também nos mostra que ele honrava a sua liderança. Já falei sobre isso, mas agora eu vou falar de uma forma mais considerável. Ao ser chamado por Elias, a primeira coisa que Eliseu faz é pedir permissão ao profeta para se despedir de seus pais. O que é que isso aqui nos mostra? Essa atitude dele demonstra que ele não tinha problemas em honrar as autoridades, tanto as espirituais, representadas por Elias, quanto as terrenas, representadas por seus pais. Eliseu era alguém que honrava os pais. Eu vou, Elias, eu vou te obedecer, mas eu só vou me despedir, mas eu volto já. Eu vou lá dizer ao meu pai e à minha mãe que estou indo, vou te acompanhar e vou te seguir até o fim. Foi isso que Eliseu fez. Se despediu dos pais, honrou os pais e seguiu o profeta até o momento que ele foi transladado. Elias dizia, fica aqui, rapaz, deixa eu ir mais adiante. Não, vive o Senhor que eu não vou te deixar. Eu vou contigo até o fim. Se você precisa do que você precisar, até o fim eu estou aqui. Eliseu não tinha sentimento de grandeza. Eliseu não se considerava maior do que Elias.
Eliseu não vivia falando de Elias. Eliseu não tinha sentimento de insurreição. Enquanto Elias vivo, eu vou deixar Elias de lado e vou tomar o lugar dele. Isso não fazia parte do coração do servo. O servo é fiel até o fim, porque quem promove, quem levanta ele é Deus. Deus pode usar Elias para te levantar. Deus usa Elias para abençoar, mas em última instância, quem levanta é Deus. É Deus quem levanta. Bendito seja o nome de Jesus. Em quinto lugar, Eliseu ele rompe com o seu passado. Isso tudo está presente aqui no chamado de Eliseu. Por que ele rompe com o seu passado? Porque quando ele vai se despedir dos seus pais, o que é que ele faz? Ele mata o boi, os animais, ele queima as cangas do arado e com aquela madeira do arado ele faz um churrasco, ele oferece ao povo, ele faz uma festa de despedida. E essa atitude de Eliseu demonstra desapego. Ele não era alguém apegado às coisas materiais, ele se desfaz das posses e agora vai seguir o caminho do profeta Elias. Eliseu, ele com essa atitude demonstra a sua total entrega para o chamado. Porque aquele que coloca de fato a mão no arado, naquilo que Jesus falou, não pode olhar para trás. O que é que Eliseu está fazendo aqui? Eliseu está se desfazendo das segundas opções. Porque quem é chamado por Deus, quem é separado para a obra, não pode olhar para trás. Não pode dizer assim, eu vou, mas se não der certo, eu tenho aqui essa segunda opção. Eu posso voltar para a velha vida e nessa velha vida retornar às minhas atividades. Eliseu disse, não, eu vou e não tem segunda opção. Não tem caminho de volta. O caminho agora é só para frente, é só seguir. Matei os bois, queimei o arado e agora eu estou abraçando o meu chamado. E quem é chamado por Deus deve ter esse mesmo sentimento. Nada de olhar para trás. Nada de ter uma segunda opção, de ter um segundo caminho, uma alternativa. Se Deus chamou é para ir até o fim. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim, meus irmãos, nesse tom, glória a Deus, de alegria, de entusiasmo, eu gostaria de encerrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a minha oração nesse momento é que Deus ele prepare pessoas como Elias para estar perto de nós, para que a gente tenha pessoas como Elias ao nosso redor e que o Senhor nos dê a mesma disposição de Eliseu, de olhar para o chamado e de seguir esse chamado até o fim. Que o Senhor nos ajude, glória a Deus, a matar os bois, queimar o arado e seguir, glória a Deus, rumo à sua vontade, sem reservas e com entrega total. Eu espero em Deus e de todo o coração que esta pré-aula tenha te ajudado de alguma forma. Se tem te ajudado, nos abençoa, deixa o like aí, coloca nos comentários, irmão Murilo, cheguei até o fim, isso gera interação e faz com que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais alguém. Então, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. Tenha um ótimo fim de semana e uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical.